Meus queridos, essa semana passei bem mal, de gripe, corpo bem ruim, garganta pior, tomando remédio pra garganta, inclusive. Ainda não estou 100% curado. Vamos ver se consigo começar e terminar essa mensagem, essa ministração, em nome de Jesus, sim. Eu vou tentar ser o mais breve possível, para o meu próprio benefício, Hoje à tarde a gente estava lá no futebol e eu comecei a dar uma palavra lá, quase que eu não consegui terminar. Não sei se os meninos perceberam que eu comecei a tossir no final, mas creio que vai dar tudo certo hoje. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 9. Primeira Coríntios capítulo 9, a gente vai ler do 24 ao 27, versão da minha Bíblia NVT. Primeiro Coríntios 9, a partir do 24. É o livro que nós estamos estudando, na célula, no desafio semanal. Particularmente, já deixei claro aos irmãos que é um dos meus preferidos do Novo Testamento. Eu acho ele muito prático. Cada capítulo é um ensinamento bem único. E esse trecho em específico me chamou muita atenção. E eu creio que o Senhor tem ministrado a mim já há algum tempo. E se você tiver o coração aberto e disposto para receber a mensagem dessa noite, o Senhor falará com você, jovem. Está escrito: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. É interessante que, antes de começarmos o point hoje, a gente estava conversando ali, o Robertinho, o Júlio e eu, sobre a disciplina, sobre o autocuidado, ser constante naquilo que vai fazer bem ao seu corpo físico, tomando em comparação a minha própria doença, que eu passei essa semana. Talvez um pouco de exercício físico melhoraria a minha imunidade e eu não precisaria passar por situações como essa. A verdade é que a gente não tem muita certeza, mas uma certeza nós temos, que a disciplina, o autocuidado, o autocontrole naquilo que tange a exercício físico, alimentação balanceada e controlada, só tem bem a nos fazer. Isso é de senso comum, todos nós sabemos. Mas aqui o que o apóstolo Paulo, ele fala algo superior, algo maior. Ele fala naquilo que tange a vida espiritual. Ele fala de uma constância espiritual. E aquilo que é mais abundante na igreja, principalmente entre os jovens, é a famosa inconstância. Eu cresci na igreja, diversas igrejas diferentes, porque morei em cidades distintas, estados, dos mais variados que os irmãos podem imaginar, Já morei no Nordeste, sou de São Paulo, então, culturas muito diferentes. Mas uma coisa que eu sempre vejo é que a maioria das pessoas que eu cresci indo nas EBDs, que é a escola bíblica, como se fosse um Tadel para nós, indo na igreja, nos estudos, nas células, que na época não existia, mas tinham reuniões familiares em casa. A maioria dessas pessoas, infelizmente, elas se perderam no caminho. Ou se desviaram e voltaram, ou estão perdidas até hoje. Isso é devido a um simples fato. Aí você pode me perguntar, Henrique, elas não eram crentes, Porque tem um pessoal que tem essa teoria. Não, quem saiu do nosso meio é porque, na verdade, nem era do nosso meio. Citando um versículo isolado lá de 1 João. Mas a verdade é que esse tipo de gente que cai na constância dos caminhos do Senhor, são pessoas que
amam o Senhor, temem o Senhor, mas é muito especial. Em determinado momento, deixou de buscar com mais afinco, com mais dedicação. Em determinado momento, parou de buscar diariamente, semanalmente, mensalmente, e deixou a vida e os problemas da vida e as circunstâncias do dia a dia guiar a sua vida espiritual. Isso não tem como dar certo, isso vai acabar trazendo a morte espiritual. A principal mensagem de Jesus para a igreja é: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus repetia isso constantemente àqueles que seriam sua igreja posteriormente, o povo, os judeus e os seus próprios discípulos. Porque ouvir, todos nós que estamos aqui temos boa vontade para ouvir, mas reter a informação e frutificar nela, criando raízes profundas, meu irmão, poucos aqui têm. Sabe, às vezes eu olho para vocês e minha principal oração é essa: Senhor, que esses jovens não venham ser, Pai, fogo de palha, que eles não venham ter uma paixão momentânea, simplória, mas que eles venham criar raízes em Ti, que eles venham se desenvolver verdadeiramente, profundamente. Minha principal preocupação com a vida de vocês, meus amados, é no seu desenvolvimento. Não é só ouvir a mensagem, não é só achar legal, mas é de fato trazer uma mudança. Isso cabe a você. Você não pode ficar dependendo de, receber de terceiros. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas você precisa criar raízes. E o nosso Senhor, Ele falou sobre isso. Ele falou lá em Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21, que muitos cristãos, eles são como, recebem a mensagem como aquele semeador que jogou a semente no terreno pedregoso. Olha o que está escrito aí, olha lá. Vê se nós não somos assim em muitas ocasiões. A gente vai ler do 20 e 21. Olha lá. As que caíram no solo rochoso ou pedregoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Eu falo muito aqui de ocasiões que aconteceu isso comigo. Eu cheguei no culto, aí o pregador ele trouxe uma mensagem impactante, falou diretamente no meu coração. Me incentivou grandiosamente a buscar mais a Deus, a ler mais a Bíblia, a jejuar mais, a reparar os meus erros, seja de pecados específicos ou falta de postura em alguma área. Então eu chegava em casa e já tentava botar em prática. Na segunda, na terça, na quarta, mas ali quinta, sexta, sábado, domingo, já tinha se perdido tudo. Eu lembro uma vez que eu ouvi uma ministração, e eu acho que era sobre paixão, não me recordo com perfeição. Mas aí ele falou sobre paixão na mensagem e tal. E aí quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu estendi um lençol, eu era adolescente, estendi um lençol no chão do meu quarto, deitei naquele lençol e fiquei ali me apaixonando por Jesus. Fiquei ali 1 hora ou mais de hora adorando o Senhor, orando, bendizendo, me sentindo assim muito extasiado no meu amor pelo meu Senhor. Agora, me pergunta se eu fiz isso outro dia. Não, foi uma paixão de domingo, é literalmente isso. Acabou o culto, eu estava em fogo, em chamas, cheguei lá, orei, derramei lágrimas, mas na segunda eu já estava ocupado demais com o meu trabalho, com o meu serviço, com o meu, não trabalhava ainda, mas na minha escola, nos meus trabalhos escolares, com aquilo que eu tinha que realizar e até com as minhas próprias vontades pessoais, e perdi o tempo de me apaixonar ao Senhor de maneira corriqueira, com disciplina. Sabe por quê, meu irmão? Porque nos falta constância. Nos falta constância. E o que o dicionário fala para nós que é constância? Deixa eu ler algumas definições aqui. Qualidade daquele que não falta a uma tarefa. Frequência, perseverança, permanência na mesma disposição de espírito. Qualidade de quem não desiste. Característica de alguém que permanece por longo tempo no mesmo estado, forma ou condição. O constante é aquele que, ao se deparar com uma ideia, com um propósito, com um princípio, ele mantém perseverante do início ao fim, ele não muda. Você pode visitá-lo, se ele tem um costume hoje, você pode visitá-lo daqui 2 meses, 2 anos, 20 anos, 2 décadas, ele vai estar igual, unânime. E são somente esses que alcançam seus objetivos, humanamente falando ou espiritualmente falando. Aqueles que têm um propósito firme, uma escolha firme, esses vão longe em todas as áreas que eles se propõem a ir.
Mas a verdade é que nós, jovens principalmente, mas a nossa geração, ela é miseravelmente não constante. Ela é inconstante. Ela tem muitas paixões, mas paixões superficiais. Ela tem muitos desejos, mas desejos que são levados por qualquer vento de moda que se passa. Nós não buscamos a disciplina e o autocontrole. Nós não buscamos estar alinhados, fixos no mesmo propósito, com paciência e perseverança. Isso é muito difícil, de fato é, mas é possível. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala de algumas maneiras que ele achava isso possível. Vamos analisar o texto que eu li com os irmãos. Ele fala aqui pelo menos três características de uma pessoa constante. Ele diz no versículo 24 o seguinte: vocês não sabem, numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio, portanto corram para vencer. A primeira observação que eu tenho nesse versículo sobre como ser constante é, meus amados irmãos, saber que nós estamos numa corrida. É saber que essa corrida, ela é individual. Nós recebemos auxílio, sim, mas ela é individual. E somente ganha o prêmio no final quem cruza a linha e sai vencedor dessa jornada. Por isso nós não podemos depender de líderes. Repita comigo, dependência de líderes. Engraçado que o foco desse pequeno trecho que eu li com os irmãos, não só o versículo 24, mas até o 27, Paulo ele fala muito dele, né? Eu me esmurro, eu faço, eu me disciplino, eu me cuido. Porque por mais que a gente ajude o líder que está aqui no púlpito anunciando uma palavra, um discipulador que cuida de você no restante da semana, por mais que ele te ajude a trilhar os caminhos do Senhor, ainda é uma jornada individual. E muitas pessoas têm uma dificuldade imensa de ter disciplina e constância em Jesus, porque fica dependendo de outros homens, de outras pessoas. Os irmãos recordam-se muito bem do povo hebreu, quando eles tinham acabado de ser libertos da escravidão do Egito, e eles solicitaram a Moisés: Moisés, o Senhor falou conosco que era para nós nos consagrarmos, jejuarmos, nos purificarmos e subirmos o Monte Sinai para falar com Ele. Isso está lá, Êxodo 32, 33. Mas nós queremos que você suba em nosso lugar. Vá lá, escute o que Ele tem a dizer e transmita a nós, e nós vamos simplesmente obedecer. A ideia do Senhor, se você ver o texto, era exatamente essa: criar uma nação de sacerdotes, como hoje é. Nós sempre repetimos, principalmente aqui na nossa igreja, né, que nós somos reis e sacerdotes, porque de fato somos. Mas os hebreus, eles não quiseram se colocar numa posição de ser amigos, sacerdotes do Altíssimo. Eles quiseram ser escravos. Eles quiseram ter uma lista de regras para obedecer e viver em paz até o último momento da sua jornada aqui na terra. Quando a gente lê essa história, é revoltante. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu fiquei meio revoltado. O Senhor, o próprio Deus, chamou o povo a subir um monte e ver a face dele, do Altíssimo. E eles empurraram esse privilégio somente para Moisés. E como, obviamente, isso não tinha como dar certo, né? Esse povo pecou terrivelmente, de diversas maneiras, depois dessa ocasião. E eles pereceram terrivelmente. Muitos deles não foram nem salvos. A terra abriu e consumiu muitos dos rebeldes. Eles foram picados por cobras abrasadoras, serpentes abrasadoras. Porque eles tiveram uma mentalidade completamente equivocada, meus amados. Infelizmente, muitas vezes nós vivemos assim. Nós entregamos a nossa disciplina espiritual, o nosso relacionamento pessoal com Jesus a homens. Não, o Henrique, o Robertinho, a Júlia, a Cibele vai vir aqui pregar no sábado. Eles vão pregar lá na célula. O pastor vai pregar no culto domingo. E é por esses pedacinhos de palavra que eu vou mantendo a minha vida espiritual. Meu irmão, se você faz isso, é um motivo pelo qual a sua consequência posterior a essas suas ações é a inconstância. Você não vai avançar para lugar nenhum. Quem vive somente de palavra de terceiros não avança, não amadurece. Não amadurece. Sabe? Você querer só o filé mignon, né, que o pregador entrega para você, mas você tem que se alimentar todos os dias. Imagina o seguinte: antigamente, eu acho que isso não é um costume atual, eu não sei se era um costume até familiar meu,
Mas a gente comia uma comida bem tradicional de segunda a sábado. Mas no domingo era aquela comida. Era um estrogonofe, era uma lasanha, sabe? Era aquele alimento. Então eu ficava ansioso para chegar o final de semana, principalmente o domingo, para me comer uma comida maravilhosa e ainda tomar refrigerante, que a gente só tomava refrigerante no domingo. E de fato, era o melhor almoço, era a melhor refeição. Agora, imagina que eu, focando nessa melhor refeição, nesse melhor almoço, eu deixasse de comer os outros dias. Meu irmão, mais cedo ou mais tarde eu ia dar um piripaque, eu ia morrer, eu não ia mais respirar, vocês não iam me ver, mas aqui eu não ia estar pregando. Então, a gente tem que se acostumar com o arroz com feijão do dia a dia. Tem gente que quer comer só o filé mignon do final de semana, só beber o guaraná ali do domingo. Meu irmão, se você não se alimenta todos os dias, você morre. Se você depender somente daquilo que um líder, um homem mais experimentado tem a entregar a você, meu irmão, você não vai subsistir, você vai desfalecer espiritualmente. Não tem como, é impossível. Sabe, uma das maiores alegrias que eu tenho quando alguns de vocês, com muita recorrência, inclusive, manda mensagem para mim, Henrique, me explica isso. Estou lendo isso, não entendi. Eu tenho uma alegria muito grande. Sabe por quê? Porque isso mostra que vocês estão estudando na sua casa. Vocês estão buscando. Mas sabe o que me deixa, por vezes, assustado? É porque, de vez em quando, né, isso acontece. Mas também existe um lapso temporal entre uma pergunta e outra, bem, bem distante. A pessoa me manda uma mensagem, tipo, no dia 2 de julho. Henrique, eu estou lendo aqui João 3. Me explica aqui, o que isso quer dizer? Que papo é esse de Jesus com Nicodemos? Beleza. Aí no dia... hoje é que dia? Hoje é dia 18 de outubro. Henrique, eu estava lendo aqui João 4. Me explica isso aqui. Sabe, alguns de vocês mais ou menos faz isso. Me pergunta e eu sei, às vezes nem é uma questão de perguntar, mas eu percebo na vida de vocês que vocês estão paralisados. Vocês comem um pouquinho ali, mas passam semanas, meses sem comer mais. Quando a gente fez o desafio no final do ano, para o início desse ano, de lermos a Bíblia, a maioria de vocês, se não todos, começou o desafio. Mas é verdade que nenhum de vocês mais está nesse desafio. Nenhum de vocês mais. O citar não vai chegar, porque pelo que me falaram aí onde estava, não chega até Apocalipse, a não ser que você leia muito agora, a partir de agora. E espero que sim, espero que você, depois dessa palavra, você tenha disciplina para ler todos os dias, com dedicação e verdade, e não só por uma paixão temporária depois de uma palavra, mas que o Senhor coloque em você essa perseverança, esse espírito inabalável de continuar algo que você começou porque sabe que era bom para você, que ia te fazer bem. Meus amados, não busque o Senhor, não tenha um relacionamento com o Senhor baseado em outra pessoa, não cometa o mesmo erro dos israelitas. O Senhor quer falar com você, Ele mora dentro de você. Eu vi uma história uma vez de um pastor, eu não vou lembrar o pastor e os detalhes dessa história, mas recentemente eu vi essa história que um homem endemoniou na igreja, e aí os irmãos, imagina que chegasse um endemoniado, e aí os irmãos, a gente tentasse aqui, sai em nome de Jesus, repreendesse, e tá, e o demônio não sai, e de repente o demônio falasse assim, isso aconteceu, eu só saio se o pastor Drauzio vier aqui me expulsar, sabe? E aí, quando aconteceu com outro pastor que estava contando essa história, os obreiros da igreja puxaram o celular, ligaram para o pastor, vem aqui nos ajudar, a gente está desesperado, tem um demônio aqui que não sai, e ele falou que só sai se o senhor repreender ele. Na hora que o pastor ouviu isso, ele sentiu o Espírito Santo falando com ele o seguinte, esse demônio está tentando fazer você cair, no seu orgulho e vaidade pessoal. Aí o pastor olhou, respondeu para os seus discípulos que estavam ali, o telefone a ele, falou assim, o mesmo Espírito que tem em mim, tem em vocês. Eu não sou mais santo que vocês, eu não sou mais amado que vocês, repreenda eles em nome do Senhor Jesus Cristo. Não vou aí, se vira. E eles repreenderam e deu certo. Às vezes a gente vê homens de Deus e de fato nós temos que admirar a constância, porque se eles chegaram na posição que estão hoje é porque eles foram constantes. Mas a gente tem que se espelhar. Não depender. Os irmãos conseguem compreender? Se espelhar, não depender. Quando você vê alguém que admira, não fica dependendo dele para tudo. Não. Se espelha, eu quero ser como ele, então eu vou fazer o que ele fez. Vou gastar horas ali lendo a palavra, orando, todos os dias. E quando eu fiz aquele desafio de oração, lembra que eu dei uma palavra sobre oração? Para vocês buscarem orar, pelo menos 1 hora por dia. Eu não quero cobrar de ninguém, orar 1 hora todos os dias, mas
Será que você pelo menos tentou? Pelo menos você está orando 5 minutinhos por dia. Você começou numa semana, na outra e já desanimou. Irmão, isso mostra que você é inconstante. Inconstante. Se animou com uma palavra, gostou ali de uma orientação de um líder, mas depois desistiu. Parou, estagnou. Isso é terrível, meu irmão, isso é terrível. E o que o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto, que é o enfoque bíblico da minha palavra, é que a vitória ela é individual. Você tem que entender, meu irmão, segundo Romanos 14:12, abre aí, Lecão, que a nossa vida é individual, cada um vai responder por si mesmo diante de Deus. Romanos 14:12, Lecão. Eu não vou chegar lá no céu, olha lá, assim cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Eu não vou chegar lá no céu com você, de mão dada com o Kézia, com o Kerlo, com a Cibele, não. Eu não vou chegar lá no céu nem de mão dada com minha esposa, com minha filha. Eu vou chegar sozinho. E eu vou responder a Deus pela minha vida. Tanto na questão de salvação, mas como na questão de galardões, de recompensas pelo aquilo que eu fiz na terra. A nossa vida ela é individual. Não fica dependendo de outras pessoas. Tem gente que acha que vai chegar no céu de mão dada comigo, ou de mão dada com o pastor, ou de mão dada ali com os irmãos da igreja. Muito bonito, a gente tem que ser uma comunidade, uma comunhão, uma unidade. Mas, meu irmão, não é assim que funciona, nunca foi, nunca vai ser. E até daquilo que nós fazemos de maneira individual, a outra pessoa que está do nosso lado, ela não vai responder também. Como assim? Eu não entendi. O exemplo que o apóstolo Paulo usa aqui é de uma corrida, uma disputa. Uma disputa. Então, se eu estou correndo, vocês estão correndo comigo e todo mundo pode ganhar. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. É diferente dessas Olimpíadas, né, que só um ganha. Não, a gente pode ganhar todo mundo, mas ainda assim é uma disputa, a gente está correndo. E a disputa é o seguinte: eu quero angariar o máximo de galardão possível. É claro, eu quero ser salvo em primeiro lugar, já sou, se eu não sair das mãos do meu Senhor Salvador. Creio que eu não vou naufragar na fé, espero que não, e espero que os irmãos também não. Mas depois disso, eu quero chegar no céu com o maior número de boas obras possível, para entregar tudo aos pés do Senhor, e o Senhor me recompensar, seja com o que for, na Nova Jerusalém. Então, meu irmão, isso eu faço por mim, isso vocês vão fazer por vocês. Porque tem gente que, na célula, deixa eu dar um exemplo tangível, prático. Na célula, se alguém ali se converte ao Senhor, quem que vai receber o galardão? A célula toda? Não, sabe quem vai receber? Quem convidou, quem pregou, e no máximo que levou um lanchinho ali e ganhou umas pedrinhas, eu acho, de Deus. Agora você que fica na célula de braço cruzado, não fala nada, não dá uma palavra, sabe, não ajuda, não faz nada, meu irmão, você não vai receber coisa alguma do Senhor. Não pense que assim, não pense que lá no céu é um sistema comunista, não é, não. Você vai receber por aquilo que você fez. Não dependa de outros para ter uma vida espiritual, senão, meu irmão, você vai chegar... Eu tinha um amigo, né, que ele falava: Henrique, eu já não aguento ser pobre na terra, lá no céu eu não vou ser pobre não. Lá no céu eu vou chegar lá e vou ser um dos mais ricos, em nome de Jesus. O Senhor, uma vez, ele criticou quem era ganancioso na terra, mas ele incentivou ser, no bom sentido, ambicioso no céu, e fala o seguinte: não juntem tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Antes, junte tesouros no céu. Meu irmão, então é para você ser ambicioso nas coisas de Deus. É fazer o máximo possível para chegar lá no céu bem abastado, cheio de coisas para viver, para experimentar, trabalhos, profissões, recompensas, seja o que for. A Bíblia não deixa claro o que é, mas eu quero ter muito. Eu quero ser muito. Então, meu irmão, você tem que tomar uma atitude. Não pode depender de outra pessoa. Aproveite a sua juventude. Eu estava conversando ali com os nossos irmãos, Robertinho e Júlia, que apesar de nós ainda sermos jovens, a gente está sentindo dor nas costas. A gente já está sentindo alguns sintomas de uma velhice que ainda, espero, estar longe de chegar, né? Não era para estar tão latente do jeito que está. Mas, deixa eu te falar, meu irmão, eu há 10 anos atrás, eu nunca imaginava sentir uma dor nas costas, sentir um desânimo de pegar alguma coisa no chão. Jamais. Quando a gente tem 18 anos, 19 anos, é um super-homem. Com 26 você já está mais meia boca, imagina com 40. Com 50, com 60, já era, meu irmão. Você não vai ter muito mais o que fazer, não. Seu fôlego de vida já foi, então aproveita a sua juventude. Amém? Não fica dependendo, aproveita a sua juventude, não fica dependendo do líder. Não fica dependendo de uma palavra.
Busque você no Senhor a palavra. Busque você no Senhor uma orientação. Busque você no Senhor as suas ações, aquilo que você precisa realizar para conseguir ganhar o máximo possível de galardões na Nova Jerusalém. Não dependa das pessoas, meu irmão. Não dependa. Nesse quesito, não dependa. Por quê? Veja bem, Apocalipse 22, 12, para basear aí o que eu disse. Olha só, Apocalipse 22, 12. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir cada um de acordo com seus atos. Seus atos. Individual. Individual. Ah, Jesus, você não está entendendo. Lá na minha igreja a gente salvou 50, 100, 200 almas. Lá na nossa igreja a gente edificou a igreja, assim, membros que se tornaram pregadores, que salvaram milhares de almas posteriormente. Jesus vai olhar para você e falar assim, o que você fez? O que você fez? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quantos meses, anos você tem de crente? Não importa. Já era para você estar pregando, fazendo algo. Você está perdendo tempo. Vocês têm que olhar. Assim, a gente tenta incentivar, e é verdade. É verdade. Eu falo sempre isso de vocês. Quando vocês chegaram na igreja, vocês nem cumprimentavam ninguém. Era super tímido. O tanto que vocês evoluiu. Glória a Deus. Mas, meu irmão, isso é pouco ainda. É pouco. A meta de você tem que ser o seguinte. Henrique, eu quero passar a mão na cabeça de todo mundo e ficar aí, cheio do poder de Deus. Eu quero pregar as verdades eternas do Senhor. Quero ser um pregador da verdade. Eu quero salvar Paula Cândido. Cadê essas metas? Vocês não podem colocar na balança, eu como era, ou como eu estou hoje, e descansar, não. Vocês têm que querer mais, progredir, avançar, crescer. E para isso vocês precisam ter uma disciplina maior, não ficar dependendo de célula, de culto. Vocês precisam ter um relacionamento diário com o Senhor, amém? A segunda questão que nós vemos aí, e diria eu que talvez seja a principal, o que o apóstolo Paulo nos diz, versículo 25, é o seguinte... o atleta precisa ser disciplinado em todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, nós, porém, para ganhar um prêmio eterno. Olha a primeira metade desse texto. O atleta precisa ser disciplinado em todos os aspectos, em tudo que ele faz, em todas as áreas. E para isso, meus amados, os atletas, eles limitam sua liberdade, eles limitam aquilo que eles poderiam fazer. Eu gosto muito de esportes, no geral. Gosto muito de UFC, eu acho muito legal. Gosto até de fisiculturismo, os caras que é fortão, né? Pousa. Gosto muito de futebol. Esporte em geral eu gosto bastante. Uma coisa comum em todos esses atletas, aquilo que você pode observar na vida de todos eles, é que eles são extremamente disciplinados em todos os aspectos. Eles treinam a sua modalidade. Eles desferem, né, socos no ar, treinando, é a referência que o apóstolo Paulo faz aqui. O boxeador ele fica treinando, dando soco no ar. Isso é coisa de doido, gente. Vamos analisar bem? Se não existisse o boxe, você vê alguém dando soco, né? Se você não conhecesse o boxe, vê alguém dando soco no ar, você fala, essa pessoa é doida, está com um problema de cabeça. Se você conhecesse alguém, se você conhecesse um atleta e pergunta, ai, essa gripe. Toma uma água. Meus amados, um atleta, ele é extremamente disciplinado em tudo que ele faz. Na alimentação, sabe, na maneira que ele se vive a sua vida. Um atleta, por exemplo, de UFC. Ele treina todos os dias. Como é que é o dia a dia dele? De segunda a sábado ele está treinando. Se não é a modalidade marcial específica, é na academia. Ele não bebe bebida alcoólica, ele come alimentos muito bem selecionados. Muitos deles comem muito para ganhar massa muscular, a maioria inclusive. E quando chega perto da luta, o que eles fazem? Eles fazem jejuns gigantescos. Eles passam fome, literalmente. Passa fome para bater o peso ali no dia da encarada, né? A famosa encarada, acho que vocês já viram. E para fazer isso, além da fome que eles passam, eles
eles tentam desidratar o corpo completamente. Eles colocam um monte de toalha no corpo, entram numa sauna. E tira toda a água do corpo. Literalmente, a água do corpo deles vai toda embora, para eles perderem a maior quantidade de peso possível, para estar apto a participar da luta. Isso um atleta faz. O jogador de futebol, ele não pode viver de qualquer maneira, ele tem uma vida muito regrada. O fisiculturista, então, nem se fala. Se esses homens vivem assim, meu irmão, e dirá nós, na vida espiritual? Se eles fazem tudo isso por uma coroa corruptível, que nós lemos aqui, sabe, um reconhecimento, aplausos, curtida no Instagram, até dinheiro. E nós, por aquilo que é eterno e verdadeiro, o que nós deveríamos fazer? Da mesma maneira que eles restringem suas liberdades, nós deveríamos restringir a nossa, para ganhar um prêmio maior. Os irmãos conseguem compreender? Meu amado, você fala assim: ah, Henrique, eu não consigo jejuar, eu não consigo ler a Bíblia. Sabia que fisiologicamente é possível você passar 40, 60 dias sem comer nada e não morrer? Você já viu esses homens que sofrem naufrágio? E ficam presos numa ilha ou à deriva no mar? Eles ficam 40 dias sem comer nada. E eles sobrevivem. Ah, não consigo ler. Você já viu presidiário que não tem instrução nenhuma? A maioria não tirou ensino médio. Os caras lêem dezenas, centenas de livros por ano. Por quê? É a única coisa que tem para eles. Passar o tempo. Sabe o que você tem demais, meu irmão? Liberdade. Você tem demais escolhas. No dia que você restringir sua liberdade, como alguém que está aprisionado no cárcere, ou restringir suas escolhas a suportar a fome como alguém que está à deriva no mar, você vai viver o extraordinário na fé. Você escolhe as coisas terrenas, temporárias, em vez de Cristo, e as espirituais que têm valor eterno. Ah, eu passo mal quando faço o jejum. Meu irmão, é possível. Tira o plano B. Ah, Henrique, eu não tenho preguiça de ler, meu irmão. E o que você faz? Ah, por que você tem preguiça de ler a Bíblia? Já parou nisso? Vamos fazer um teste? Quando você está lendo a Bíblia na sua casa, você lê lá o seu capítulo diário. Aí ali, né, aqueles 10 minutos parece que é uma eternidade. Aí acaba, você, ai, graças a Deus, meta batida. O que você faz? Puxa o celularzinho e vai mexer no celular. E ali você passa horas. Sabe por quê, meu irmão? Porque você gosta muito mais, a sua carne gosta muito mais de mexer no telefone celular do que ler a Bíblia. Você tem um plano B. Eu vou cumprir aquilo que me cabe e depois eu vou fazer aquilo que realmente eu gosto. Sabe, corta o seu plano B. Restringe suas liberdades. Principalmente isso aqui eu estou falando de você ir mais fundo espiritualmente. Mas agora se você está em pecado, meu irmão, Jesus fala, ó, se seu olho direito faz pecar, você arranca e joga fora. Se sua mão faz pecar, você arranca e joga fora. Ah, Henrique, eu caio direto no pecado sexual, masturbação, pornografia. Meu irmão, pega o seu celular, coloca debaixo do seu colchão e não abre mais ele. Sabe? O que te faz pecar, você corta, joga fora. Cadê aquelas atitudes radicais que um cristão deveria ter? Você está com liberdade demais, meu irmão. Você está dando liberdade à sua carne, quando o seu espírito devia ser livre. E liberdade de espírito é viver de maneira espiritual. Você está aprisionando o seu espírito nesse corpo temporário, carnal, depravado. Por isso que você não avança, por isso que você não cresce, por isso que você não desenvolve. E sabe o que isso acontece, meu irmão? Sabe qual a consequência disso? Imagina, a gente está dando exemplo aqui do atleta, que ele tem que treinar, que ele tem que restringir suas liberdades. Se o atleta ele não faz isso, no dia da luta, ele vai a nocaute. O adversário destrói ele. Satanás tem destruído as vidas de vocês, tem deixado vocês tristes, para baixo, depressivos, derrotados. Porque vocês estão fracos espiritualmente, vocês não se fortalecem no Senhor, não tem uma constância, não tem disciplina, não estão fortificados. E aí quando vem a batalha, vocês vão perder,
Não tem outra alternativa, irmão. Vem só a derrota. Veja, meu irmão, perceba. Nós devemos ter disciplinas em todos os aspectos da nossa vida. Em tudo. Abandone imediatamente. Eu rogo aos irmãos nessa noite. Abandone. Pense agora. O que faz você mais gastar seu tempo de maneira inútil? Abandone isso. Abandone isso. Restrinja isso. Perca essa liberdade. Perca essa liberdade. Para ganhar a Cristo. Para crescer no relacionamento com o Espírito Santo. Porque quando você começar a andar nos caminhos do Senhor, quando você começar a buscar o Senhor em oração, em jejum, em palavra, meu irmão, você vai ter um prazer tão grande nisso. Sabe, eu falei disso, né, na oração, na palavra da oração. A gente tem dificuldade de orar muitas vezes, é porque a gente acha que está falando sozinho. Mas quanto mais a gente tem essa prática de oração, mais uma sensação de que o Espírito está ali, está nos ouvindo, ela aumenta. Meu irmão, aí depois para de ser difícil, começa a ser prazeroso. Você vai mortificando a sua carne, aos poucos, fortalecendo o seu espírito. Mas para isso precisa de uma decisão sua. Uma decisão sua, uma disciplina sua, uma restrição de liberdade sua. Henrique, eu tenho que fazer isso, é pecado se eu não fizer? Não, mas é uma escolha sua. Eu vou restringir minhas liberdades para ser constante no Senhor, para ser maduro no Senhor, para vencer o pecado. O cristão verdadeiro é reconhecido pela sua perseverança, pelo seu autocontrole. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 4 e o 5, Lecão, abre para nós. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, versículo 5. Não em paixões sexuais como os gentios que não conhecem a Deus. Cada um de nós deve aprender a controlar o próprio corpo. É por isso que qualquer coisa, menor que seja, qualquer disciplina, menor que seja, já é bom. Sabe, deixar de tomar um refrigerante, comer uma besteira, a gente está falando de tomar banho gelado, qualquer coisinha assim já te ajuda, meu irmão. Porque o cristão, ele precisa ter um autocontrole, ele precisa controlar o seu corpo. Você não pode fazer o que você quer. Não pode, meu irmão. Você tem que entender o perigo disso. Você vai tomar um nocaute de Satanás a qualquer momento. Você fala assim, Henrique, isso é hipotético, eu não vou brigar com Satanás. Como não? Você está em guerra. Você briga com ele todos os dias. Ele está querendo te destruir todos os dias. E você está com essa pança gigante aí, não treina, não faz nada. Meu irmão, você vai nocaute. É natural. Se vocês não entenderem a mensagem dessa noite, daqui 10 anos, quando eu voltar aqui, vocês vão estar igual. Igual. E aí vocês vão estar falando, lembra quando a gente chegou, a gente era tímido? Só isso, a sua recompensa vai ser só isso. Antes eu não sorria, agora eu mostro os dentes. Parabéns. Legal, mas cadê? Cadê pregadores? Cadê evangelistas? Cadê amantes do Senhor? Cadê pessoas que verdadeiramente fazem o que é entoado aqui nos cânticos? Acordam desesperados, perdem o sono. Meus amados irmãos, disciplina. E foco, lembre disso, foco na eternidade. Foco na eternidade. Meus amados, olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele fala, né, um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, versículo 26. Nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. O sucesso verdadeiro é eterno. E nós podemos ter certeza desse sucesso, meu irmão, se nós estivermos nas mãos do Senhor. Nada vai nos tirar das mãos do Senhor, mas nós temos que tomar atitudes, esmurrar o nosso próprio corpo, para nós recebermos a recompensa verdadeira. E olha só o que Paulo tem aqui, que ajuda muito a você pensar na eternidade.
Para que eu mesma não seja desqualificado. Meu irmão, o apóstolo Paulo está falando isso. Ele falou assim, para que eu não pule da mão do Senhor, para que eu não naufrague na fé, eu vou me disciplinar, eu não vou fazer o que eu quero, mas o que eu devo fazer. O apóstolo Paulo, o homem que viu o terceiro céu, que teve todas as revelações basicamente que nós podemos ter hoje. Ele falava, eu vou me esmurrar, para que eu não perca, para que eu não seja desqualificado. Cadê o seu temor, meu irmão? Como você pode ouvir essa ministração hoje e não tomar uma atitude real, prática, não de amanhã, não de domingo, não de segunda-feira, mas todos os dias? Escuta o que eu estou falando, você vai cair. Depois você não fala que foi do nada. Você vai cair se você não buscar o Senhor verdadeiramente, dia a dia, com disciplina. Tomar atitudes que você já deveria ter tomado, sabe que deveria ter tomado, mas fica postergando. Você vai cair, vai perder a sua salvação. E no pior das hipóteses, vai estagnar na fé, vai chegar lá no céu e viver pobre. Pobre. Dentro dos limites do possível. Cadê seu temor? Cadê seu temor? Ter medo de não ter um emprego, de não ter um trabalho, de ter medo de falar em público, a gente tem, né? Mas e medo de não viver aquilo que Deus tem para nós? Medo de perder, de pular das mãos do Senhor, tomar um nocaute de Satanás. Cadê esse medo? Isso é um medo verdadeiro, meu irmão. A história do leão e do rato, que eu sempre conto para vocês. Se entrasse um rato aqui, a gente ia correr para um lado e para o outro. Todo mundo tem medo de rato. Mas se entrasse também nesse mesmo local um leão, a gente ia esquecer que existe um rato aqui. O rato ia entrar dentro de nós, dos nossos bolsos, da nossa camisa, a gente nem ligar. Tem um leão aqui. Pare de ter medo dessas coisas minúsculas que são terrenas. O que é passar fome, o que é ser torturado. Eu tenho medo de não ver os olhos do meu Senhor na Nova Jerusalém. É isso que eu tenho medo. Eu tenho medo de estar contra Deus, de não viver os propósitos de Deus, chegar lá no céu e falar, servo mau e negligente, te dei um talento e você não multiplicou, você enterrou. É isso que você tem que ter medo. Todo o resto é fichinha, não é nada. Aí que eu não gosto, eu não quero. Meu irmão, não existe isso. Você ainda não entendeu o Evangelho. Você ainda não entendeu. Não importa o que você quer ou não deixa de querer. Negue-se a si mesmo. Tenho vergonha, tenho medo, meu irmão. Que isso se exploda. Você é crente agora. Se você não quer negar a si mesmo, se você não quer tomar uma atitude, você não é crente. E deixa eu te falar, deixa eu te tranquilizar. Você não vai tomar o nocaute de Satanás, não. Você já está nocauteado. Isso é muito sério, muito sério. Muito sério. Eu quero que os irmãos sejam constantes no amor do Senhor. Todos nós precisamos. Sabe, isso é uma falha, eu estou falando muito vocês, mas eu me incluo. Todos nós temos alguma coisa que a gente sabe que deveríamos estar fazendo, mas não fazemos. Então nós devemos agora, nesse momento, nos arrepender, pedir perdão ao Senhor. Porque se a gente ainda não foi nocauteado por Satanás, se a gente ainda não foi desqualificado da filiação de Cristo, foi porque Ele teve misericórdia de nós e nos guardou até agora. Mas chega a hora que o Senhor permite a consequência natural das nossas ações. Chega esse momento. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos orar, clamar a Deus perdão pela nossa inconstância. Porque não é só um erro, deixa eu te explicar, eu quero que os irmãos entendam isso. Ai, sou inconstante, que ruim. Não, é um pecado. É um pecado terrível, que pode te levar ao inferno. Se você for inconstante e não obedecer os mandamentos, meu irmão, você viver em pecado, isso você saiu, pulou da mão de Cristo. Se você for inconstante no Senhor por muito tempo e não multiplicar o talento, meu irmão, seu fim é o fogo. Vocês têm que entender isso, gente.
Olha só, Romanos 8, 8 e 9. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela sua natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Deus, a ele não pertence. Mas se você é controlado pela natureza humana, o Espírito de Deus não está em você. Olha a seriedade disso. É impossível agradar o Senhor. Sabe? Minha principal oração, aquilo que eu mais clamo ao Senhor, é: Senhor, eu quero te agradar. Eu choro, minhas lágrimas não são pelas dificuldades da vida, são: Senhor, como eu posso te agradar? O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que melhorar, o que eu não estou enxergando. Eu quero te agradar, eu preciso te agradar, porque o Senhor me deu tudo. Não é porque eu preciso agradá-lo para ir para o céu. Não, não, Ele já me deu tudo. Eu preciso mostrar meu amor. Eu preciso mostrar minha gratidão. Eu preciso agradecer, colocar um sorriso naquele que entregou tudo por mim. Eu preciso. Quando alguém te dá um presente, a gente se sente constrangido e fala o quê? Obrigado, é natural, a gente usa até essa palavra no português: eu me sinto obrigado a retribuir, porque é isso que acontece. Você fica querendo presentear a pessoa posteriormente, ou pelo menos tratá-la com mais gentileza. Com o Senhor que nos deu tudo, meu irmão, te deu tudo. Como é que pode a gente cantar Jesus que me salvou, de braço cruzado, sentado? Cada vez que a gente vê a palavra Jesus, a gente vê cair no chão, com lágrimas nos olhos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O privilégio que eu tenho de conhecer o nome do Filho de Deus e invocar, isso deveria causar lágrimas nos meus olhos. Eu, miserável, destinado ao inferno, posso invocar o nome pelo qual eu serei salvo. Meus amados, a nossa disciplina não é baseada em coisas temporárias que não têm valor, mas é baseado no amor eterno de um Deus eterno e nas suas recompensas de amor na eternidade. Feche seus olhos. Supremo Deus, bondoso Pai, ó Senhor Jesus, nos perdoe, Jesus, nos perdoe pela nossa inconstância. O Senhor tem tido misericórdia, Pai, porque se o Senhor deixasse as consequências naturais das nossas ações virem, Pai, de maneira imediata, todos nós aqui já teríamos caído há muito tempo. Nós estaríamos estagnados e, na pior das hipóteses, até, Pai, estaríamos fora da Tua presença. Obrigado, Pai. Nós agradecemos pela Tua misericórdia, mas dizemos nessa noite: não queremos viver de misericórdia, queremos viver de propósito, porque se o Espírito de Deus realmente está em nós, nós não somos dominados pela nossa natureza carnal. Nós não somos dominados pelos prazeres sexuais, pelos prazeres pecaminosos. Nós não somos dominados, Pai, pelas liberdades humanas. Nós nos esmurramos, nós nos autodisciplinamos, nós buscamos o Senhor com regularidade, em oração, em jejum, leitura bíblica, porque nós te amamos. Espírito Santo, nós te amamos. Espírito Santo, nos perdoe, Jesus. Meu irmão, você entende que o Espírito Santo fica triste quando a gente erra? Quantas vezes nós não entristecemos o Espírito Santo pela nossa falta de disciplina? Sabe, mexer só mais um pouquinho no celular, sair só mais um pouquinho ali para fora, e o Espírito Santo ali, meu irmão. Oh, Jesus, nos perdoe. Nos perdoe, Pai, porque nós já estivemos em rodas de colegas em que eles conversavam uns com os outros e nós ficamos de fora. Isso é tão ruim. Nós fazemos isso com o Senhor, Jesus.
Nós fazemos isso com o Senhor, Pai. Nós te segregamos. Nós te deixamos de lado. Como pode, Senhor? O Rei do Universo está disponível a nós todos os dias. E nós não temos paixão em buscá-lo, em amá-lo. Nós não temos constância, Pai. Nos ajude, Pai. Nos ajude a não depender de líderes. Nos ajude, Pai, a sermos disciplinados em todos os aspectos. Nos ajude, Pai, a pensarmos naquilo que é eterno. Nos ajude, Pai, a te amarmos mais. Revela teu amor a nós. Revela teu amor a nós. Revela teu amor, Pai, a cada um que está aqui nessa noite. Revela tua palavra a cada um que está aqui nessa noite, Pai. Pai, que eles não venham ser terreno pedregoso, mas solo fértil. Que eles venham criar raízes, Pai. Que eles venham criar raízes. Raízes, 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 Pai. Que nós não venhamos ser desqualificados e reprovados. Nos perdoe, Jesus. Nos perdoe. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu grande amor. Que nos perdoa, que nos preenche e que nos ajuda. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajudará. Obrigado, Senhor. Que a tua paz, que excede todo entendimento, mergulhe em cada mente, em cada coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.